Olá, moça bonita! Menina, Chegamos! boa tarde. Eu quero agradecer primeiro e pedir desculpas, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live. Imagina! Ó, E, até para andar, quando a gente era criancinha, a gente caiu. Tudo é assim, não é? Tudo que é a primeira vez. Que nossa, vou te delícia estar falar. aqui contigo. Nossa, Que maravilhoso. legal. Eu tô Nancy, adorando. Nancy Almeida dos Reis, Sheila Reis, é da É minha família, né? mãezinha, Ai, que é minha querida! Que mãezinha, a legal! minha cunhada Deli, maravilhosa artista também. Tô adorando. É um papo, Que vai ser um papo legal! muito legal, né? Que ótimo. Eu Então, já estou enviando uns aviãozinhos aqui, enquanto, né, ah, as boa, pessoas podem vir chegando por aqui, boa, né? boa. Vou Vamos mandar também engrossar, aqui. vamos chamar mais gente aqui, enviar uns aviãozinhos, que a gente vai formando uma egrégora gostosa, né? Eu gosto tanto, sabe, Sheila, desse horário de fim da tarde, me remete àquele tempo das nossas avós, bisavós, de que a gente ficava Hum, na varanda conversando, é né? verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Hoje em Também estou dia. mandando aqui umas. Mandando. Pronto, mandei. Mas pelo menos eu quero falar assim. Boa tarde, sejam bem-vindas, né? Por enquanto, quem está aqui, é a minha mãezinha, Deli, maravilhosa, Valéria, que eu não conheço também, mas seja muito bem-vinda. A nossa live de hoje é sobre o desenho e os traços de personalidade, né? Eu vou repetir de vez em quando isso, porque vai ficar gravado, né? Então eu quero que quem vai assistir gravado também seja bem-vindo e possa usufruir desse momento que a gente vai conversar um pouquinho, né, Maggie? Isso Isso, mesmo. Olga! Quanto tempo! Prazer em te ver aqui, garota! Muito bom! Então, a live de hoje vai falar sobre o desenho e os traços de personalidade. A Maggie é mentora de vida, analista corporal maravilhosa, e eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela e depois eu vou falar sobre o meu. Se você quiser falar, começar, se a gente quer esperar um pouquinho, o que você quer fazer, Maggie? Me conta, você que tem Vamos, experiência. vamos, né? Vamos honrando aqui quem está chegando, a sua mãezinha, né? Que bonita, né? A sua ancestralidade, que prazer, né? Ter a mamãe privilegiando. A minha às vezes aparece aqui também nas lives, né? Já chegou a Valéria, a Olga, né? Vai chegando e aí depois a gente, quem vai chegando, vai tomando nota aí, né? Do que a gente está conversando aqui. Então, como você disse, né, Sheila? Eu sou, então, mentora de mulheres empreendedoras, né? E eu atuo, né, na mentoria. A minha principal ferramenta de trabalho é, então, a análise corporal, né? Então, a análise corporal é uma ferramenta das tantas que tem, né, de perfil, né, de análise comportamental. Ela é um pouco diferente das demais, porque normalmente, um teste de perfil comportamental a pessoa preenche, né? Na análise, não. A análise, o formato do corpo das pessoas me explica como a sua mente funciona. E por que isso acontece, né, Sheila? Porque tudo que nós vivemos lá na nossa primeira infância, dos 0 aos 5, 6 aninhos, com o nosso papai e a nossa mamãe, influenciaram a nossa mente e a forma do nosso corpo, né? Então, isso já se dá já no primeiro momento através da gestação. Então, já na gestação, a mamãe sente algumas coisas e a gente também sente como um feto, como um bebê, né? E isso hoje faz essas emoções que a gente viveu lá, as nossas 5 principais emoções, as nossas emoções base, Sheila, elas influenciam na nossa personalidade, por assim dizer, né? Então, eu, Mag, tenho esse meu jeito de falar, a minha maneira de agir e interagir no mundo, frente ao que eu senti de emoção lá atrás com o meu papai e com a minha mamãe, né? Então, essa é a diferença desse perfil comportamental para os outros, né? Chegou aqui também Luna,
Luna, né? Isso. A Clara Germano também está aqui, também nossa amiga, né, de empreendedorismo sistêmico, outra terapeuta brilhante, né, guiando mulheres também aí, né, pelo autoconhecimento. Então, gratidão, querida, por estar aqui com a gente também. E é isso, né, Sheila? Então, a gente, através dessa técnica, a gente consegue, né, junto com a cliente, entender o que que pode estar travando na vida dela hoje que tem influência do que viveu lá atrás, né, com o papai e com a mamãe. Né? Então, isso tudo está conectado. E agora você vai me dizer aqui, a gente vai discorrer sobre isso, né? O que que isso tem a ver, essa nossa personalidade, o que que isso influencia no desenho, né? Nas artes plásticas. A nossa personalidade influencia a forma de nós, né, como artistas, né? Influencia nisso ou não, né? A gente já vai entender, né, Sheila? Através do Pois teu trabalho, da combinação com o teu trabalho, né? isso é muito interessante. Bem-vindas a Érica, a Matilda. Eu chamo, uma é minha filha, outra é minha filha por adotada, que é minha filha polonesa. A minha aluna Eliana Quelhas, bem-vindas todas. Então, assim, o enfoque que eu trago para o desenho, bom, primeiro, eu sou artista plástica, né? Eu sou formada pelo UFRJ de Educação Artística, e eu tinha muito, vamos dizer assim, eu tinha uma frustração que eu, quando me formei, eu achei que eu não ia poder contribuir com nada para as pessoas com relação à arte, efetivamente. Por quê? Porque sempre se achou que a arte, né, o desenho, o talento para o desenho, para a pintura, era uma coisa de dom. A pessoa nasce com aquele dom e é uma coisa assim, selada, né? Aquela impressão que você teve, então eu não vou poder ser. Mas o que que acontece? Primeiro que tem pessoas que são muito sensíveis, elas olham um trabalho de arte, elas se deleitam com aquilo, elas gostam, né? Elas querem saber fazer, se sentem às vezes frustradas por não poder fazer, né? Então, quando eu conheci essa metodologia, primeiro lá num curso que eu fui fazer, aliás, eu me candidatei para ser professora, cheguei lá, eu tive que aprender a metodologia. E era uma metodologia que falava do aprendizado do desenho através do lado direito do cérebro. E aí eu fui beber na fonte, que era uma pedagoga americana que desenvolveu uma metodologia, junto com um médico Nobel de medicina, que sabia sobre cérebros, atividades cerebrais, e começaram a entender como é que funcionava o desenho e as funções cerebrais. Então, o período que eu passei dando aula nessa oficina foi um período assim muito rico, porque eu comecei a entender, né? Eu tinha feito educação artística, eu comecei a entender como é que era o processo, né, do desenho, né, através dessa metodologia, e o meu percurso também de psicologia. Assim, eu fiz 3 anos de psicologia e uma busca interna, né, de querendo saber mais sobre mim mesma, né? Então, eu busquei autoconhecimento através da psicologia aplicada, quer dizer, a mitologia, que era uma coisa que me encantou quando eu descobri a mitologia, né? Os gregos, os egípcios, a história da arte também, então foram coisas que eu gostava muito. Então, eu descobri que eu poderia ensinar o desenho. A Beth Edwards, que é a pedagoga, né, que traz essa metodologia, que o desenho pode ser aprendido como uma atividade cerebral. Então, o que eu trago, a minha contribuição é exatamente isso. Eu vou mostrando, conforme o desenho, como é que vai atuando cada hemisfério. Porque nós temos habilidades diferentes em cada hemisfério cerebral. A gente sabe que é uma atividade cruzada, né? Então, se eu sou destra, a atividade está mais ligada ao esquerdo. Se eu sou canhota, está mais ligada ao hemisfério direito. Então, é interessante você observar que nós temos, através de uma metodologia específica, de trabalhar esses acessos neurais, entende? Criar novos caminhos neurais, né, para desenvolver o desenho. Por quê? O artista, né? O artista mesmo, aquilo que a gente fala assim, cara, você é um artista, você cria, você renova, você traz uma visão diferente, é uma forma de ver diferente. E essa capacidade de ver diferente é do hemisfério direito, cerebral. Então a Beth chama de modalidade D e modalidade E, do esquerdo. Então cada modalidade vai trazer uma coisa diferente.
Então, por exemplo, a modalidade E, que é do esquerdo, ela é mais analítica, ela tem a ver com a razão, ela tem a ver com um objetivo, ela tem a ver com a lógica, ela tem a ver com a linha, com uma sequência. A modalidade do D, e o esquerdo também tem a ver com o verbo, com a palavra. Então, na modalidade do direito, ela é holística, ela observa o todo, ela é espacial, ela não é pela sequência, tá? Ela é intuitiva, então é através assim né, da intuição, né, dos pressentimentos, né? Tá ligada à motivação que você gosta, entende? Então, eles são habilidades diferentes e complementares, elas não brigam entre si, elas se complementam. Né? Mas por conta da nossa educação, por conta do nosso desenvolvimento, que é tudo mais ligado para o tempo, para as tarefas, para o objetivo, entende? Para a razão, a gente acaba desenvolvendo muito mais o lado esquerdo e o lado direito, que é o lado do gosto, da arte, da música, ele acaba sendo deixado pelo meio do caminho. Você observa que na educação, a criança, quando vai para a escola, uma das primeiras atividades que eles tiram das crianças é isso, é a arte, é o desenho, é o canto, é a música. Só escolas muito específicas, né, que vão trabalhar essas atividades. Então, ela fica deixada de lado. Mas também não quer dizer que depois, mais tarde, a gente não possa desenvolver. Entende? Isso é que é interessante. Então, é isso. Então, através também, quando eu conheci, né, a análise corporal, isso enriqueceu também o meu trabalho e essa contribuição da minha abordagem com o aluno. Também facilita isso. E quando eu olho o formato do corpo, eu já sei mais ou menos como eu vou atuar. Eu sei o que vai ficar melhor para ele, entende? Através de como ele se comporta na parte artística. Então, se você quiser falar um pouquinho mais também da tua abordagem, a gente dá continuidade, tá? Sim, sim, nossa, eu tô assim, olha, babando aqui. Quer dizer, tu tá me dizendo que eu tenho solução ainda, eu posso ainda despertar essa coisa. Que legal isso, que legal. Então, é isso mesmo que tu disse, né? Cada um de nós tem, de fato, né, uma personalidade, né? Uma mistura, na realidade, de personalidade, né? São 5 principais, né? E é a mistura dessas 5 personalidades que faz eu ser como eu sou, como eu ajo, como eu me comunico, assim como você, assim como as pessoas aqui que estão, né, nos acompanhando também. A Maria José tá Maria parabenizando. José, querida, obrigada. Quem sabe ela se anima aí para fazer uma atividade artística, hein, Maria José? Então, vamos, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos falar mais um pouco? Sempre é a tempo, né? E para nós, assim, é uma atividade que acaba nos conectando com os nossos recursos, dos nossos traços. E é sobre isso que eu vou falar agora. Estou com uma cliente minha aqui, a Moni Macedo também. Moni, gratidão aqui pela tua participação, tua presença. E chegou um monte de gente aí, né? Chegou a Diana, a Matilda. Que legal, gente, que legal. Então, o que acontece em relação, então, ao nosso funcionamento da nossa personalidade, né? Então, de fato, elas acontecem na primeira infância, né? A nossa primeira emoção desenvolvida acontece no ventre, né? Então, o que acontece? Nos 9 meses, né, que a gente tá, às vezes prematuro, não importa, mas vamos supor que fosse 9 meses, né? Toda a comunicação que mamãe tem com a gente, a gente estando no útero, é através da corrente sanguínea. E o que acontece? Muitas vezes a mamãe está sofrendo do lado de fora, uma tristeza, como é que eu vou dizer para ti? Uma depressão, uma ansiedade, qualquer coisa, e muitas vezes ela manda menos irrigação sanguínea para o bebê, né? Através da corrente sanguínea manda menos sangue, menos fluxo, e o bebê se sente desconfortável. É como se esse útero, esse mundo, estivesse incomodando, rejeitando esse bebê. Esse bebê se sente rejeitado ali dentro. Para ele não se sentir rejeitado, né, que essa é a principal emoção
dor nessa fase que se forma, que é essa da rejeição, o bebê fica bem paradinho, não desenvolve o corpinho, não manda energia para o corpinho, porque se o corpinho balança, aí mesmo que esse útero não interage muito bem com ele, fica mais desconfortável. Então, para esse útero, esse mundo não me rejeitar e eu também não rejeitar esse mundo, deixa eu ficar aqui quietinho, paradinho. Então, ele se desconecta do corpinho e se conecta só com a mente. E aí, o que acontece? Nisso de se conectar muito com a mente, acaba desenvolvendo, então, a criatividade, que é o nome desse principal traço de personalidade. O traço criativo, né? Essas pessoas que têm uma grande habilidade, principalmente com a parte lógica, matemática, racional, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, né? Pessoas assim, com nomes famosos em frente às tecnologias, têm mais desse traço de personalidade. Não que não tenha os outros. Todos nós temos os 5, porque todos nós passamos pelas 5 fases. Uns têm mais da primeira, outros têm mais da segunda. Então, esse é o primeiro traço que se forma. O traço criativo, e a sua principal dor é a dor da rejeição. Logo na sequência, vem um segundo traço, a segunda. O áudio tá ruim. Será que é o meu ou é o teu? Não sei. Eu acho que de repente... Sheila. Eu tô te ouvindo bem, não sei se você tem alguma televisão ligada, alguma coisa assim, que parece que tá saindo um som assim lá no fundo. Não. Eu não sei, eu vou chegar um pouquinho mais perto. Eu vou te pedir o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, você falou sobre o traço criativo, e aí eu ilustro com a parte artística, porque aí, entende? A gente fecha mais esse bloquinho aí. Perfeito. Então, já que você falou do criativo, né? Que é essa parte que ele se desliga do mundo. Então, como é que ele vai se comportar na atividade artística? Primeiro que ele se fecha lá, ele cria tudo na cabeça dele, ele tem um pouco de dificuldade de executar. Mas se é trazido para ele essa questão do desenho e da arte, né, da pintura, enfim, ele vai desenvolver isso de forma excelente. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de ficar na caverninha dele, ele vai criar um mundo, ele vai desenvolver uma forma como ele tem de se expressar e de encontrar um lugar dele no mundo. Entende? Vai desenvolver uma autoconfiança, que ele vai saber mais do que ele é capaz de fazer. Entende? Ele vai conseguir extravasar, ter esse contato. Quer dizer, é mais difícil para ele o toque. Né? Ele tem essa dificuldade de tocar. Ele é tudo pela razão. Então, ele vai procurar, por exemplo, atividades que tragam essa parte eletrônica. Então, de repente, são pessoas que podem se desenvolver dentro da área digital muito bem, com desenhos através da área digital. Então, como que o desenho funciona? De uma forma maravilhosa para ele, que é criativo. Ele vai executar, ele vai plasmar aquilo que está dentro da cabeça dele. Entende? Então, é uma forma como ele tem de se autoexpressar, trazer o que ele tem, essa riqueza, né? Porque é aquela pessoa que tem ideias fora da caixinha, ele quer fazer as coisas diferentes, ele não aguenta fazer a mesma coisa. Eu não sei se alguém aí está se identificando aí. A Tânia Mara também está falando que é o retorno do microfone de quem, Tânia? Seja bem-vinda. É minha aluna. É o seu? Eu vou botar um pouquinho mais perto aqui. Bom, então, para exemplificar esse traço, né, que ele é voltado para dentro, para a caverna, ele tem as questões próprias dele, né, e a forma como ele tem, ele é seletivo também, ele é altamente seletivo, né, esse traço, ele não gosta de ter contato também com o mundo externo, ele prefere estar no mundo dele. E eu trouxe uma pessoa, né, um artista, porque era a minha proposta, né, é uma forma também que ele tem, se ele encontra a habilidade do traço. E uma outra coisa que é muito interessante nesse trabalho do desenho é que o lado que desenvolve a parte artística é o lado que não fala, porque ele não acessa as palavras. Então, como o criativo é aquele que fica caladinho, ele quase não fala, ele tem uma certa facilidade para entrar nessa modalidade do lado direito dessa criação. Então, quem eu trouxe aqui? Eu trouxe essa pessoa aqui que é o Van Gogh, que ele tem todo aspecto de ser uma pessoa desse jeito, ele é muito criativo, tanto que ele criou uma nova forma de pincelada, ele era uma pessoa que estava sempre buscando algo diferente para fazer quando ele saía nas caminhadas, o que instigava ele, né?
Então, era uma pessoa que sofria muito dessas questões internas, sabe? Enfim, ele queria fazer coisas diferentes, ele queria formar um grupo. Ele tem também um pouquinho do traço, como é que se diz? Do traço... Criativo? Não, o outro, o terceiro. Ó, negociador, né? É o negociador, é. E ele trouxe, repara que a pincelada dele, olha como era diferente, ó. Ele fazia de forma diferente. Então, foi uma pessoa que trouxe uma contribuição dessa forma. Entende? Ele era, assim, tinha muita coisa interna dentro dele. E ele tinha essa dificuldade de se mostrar para o mundo, né? Ele tinha essa dificuldade. Um outro que eu trouxe também, que é muito criativo nesse sentido, é o Dalí. Ele estava no mundo dos sonhos, né? Ele desenvolveu uma técnica maravilhosa, ele chegou à perfeição, né? Então, assim, em termos de pincelada, era uma pincelada assim mais lambida e, nossa, criativo, né? Viajava na batatinha, né? Também vivendo nos seus mundos lá, ele tinha a contribuição também de algumas, vamos dizer assim, drogas, né? Que facilitava esse acesso dele, né, para esse mundo, mas extremamente criativo, saía totalmente da caixinha. Isso aqui é um sofá, isso é uma lareira, entende? Então, é assim, é muito interessante, né? Observar o que é esse traço criativo no recurso, né? Então, é muito interessante. Como é que faz para sair da dor? Ele cria, então, autoconfiança, ele desenvolve mais, ele vai encontrar o seu lugar no mundo, porque, na realidade, ele quer escapar do mundo, mas é a forma como ele tem de se conectar com o mundo, né? Então, continua, minha linda. Eu acho que se tem gente que já se identificou aí, já pode ir falando aí, mostrando, né? Ó, me identifiquei com esse traço, tá? Já pode botar aí. Vai, fala, minha querida, continua. Normalmente, Sheila, a gente se identifica com 2, 3 traços, tá? Porque realmente todos nós passamos pelos 5 traços, tá? Então, esse é o primeiro. O segundo se forma na amamentação. O que acontece na fase da amamentação? Na fase da amamentação, a gente quer 24 horas a mamãe por perto. Quando a mamãe não tá por perto, a gente chora, porque a gente não sabe pedir. A gente chora para comer, para mamar. A gente chora quando tem uma etiquetinha do TikTok aqui machucando a gente. A gente tudo chora. Vem o cuidador, a babá, a mamãe, o irmão, qualquer pessoa vem, taca a mamadeira, né? Taca chupeta, taca suquinho, chuquinha, tudo na boca. Aqui dá uma sensação gostosa, então a gente desenvolve uma coisa que gostosa. Mas aqui a mamãe não tá vendo, a mamãe tá me abandonando, porque ela não viu que essa etiquetinha tá me machucando. Então, essa sensação que nós que temos esse traço, é o meu principal traço e o seu também, essa sensação de abandono faz a gente criar um superpoder, uma super habilidade da comunicação. Ou seja, nós, comunicadores, que é o nome desse principal traço, a gente consegue acolher muito bem as pessoas, a gente consegue se conectar, só de olhar aqui na câmera né, no buraquinho da cama, as pessoas já se conectam com a gente, porque a gente tem essa super habilidade, porque a gente faz de tudo para evitar o abandono. Ficar lá no berço foi muito ruim para nós. Foi triste, foi sofrido, por isso que nós que temos esse traço sofremos um pouco mais do que os outros no início da pandemia, quando nos reclusaram, né? Quando nos tiraram do convívio das pessoas. Remeteu de novo aquela dor de ter ficado de novo lá no berço. E aí o que a gente foi? A gente foi para comida, a gente foi para bebida, porque a gente precisava preencher alguma coisa aqui dentro da gente. Como lá atrás, cada vez que a gente tinha uma grande necessidade que não era atendida, alguém vinha e nos colocava algo na boca, a gente desenvolveu essa coisa com a boca, com as sensações. Então, nós que temos esse traço comunicador, nós somos extremamente sensíveis, sensitivos, acolhedores, intuitivos, justamente porque tudo isso são mecanismos de defesa para a gente não ficar sozinho. Uma vez que a gente consegue nos conectar com o outro, a gente não fica sentindo aquela dorzinha de abandono lá no berço, né? Então, a gente tem essa super habilidade das sensações, a gente tem uma grande afinidade com todos os 5 sentidos, tudo que é
música, né? E agora você vai falar melhor aí, adentrar nessa parte das artes, né? E é isso, assim, a gente tem muitas essas sensações. Tudo que envolve os 5 sentidos, a gente é extremamente habilidoso. É interessante. Quando eu comecei a entender sobre esse, né, análise corporal, né, desculpa, ferramenta maravilhosa, eu comecei a perceber exatamente isso, o porquê da minha busca, né? Porque o oral, o comunicador, ele quer isso, né? Preencher, então ele quer mais, quer mais, quer mais. E aí, dentro do desenho, dentro da parte artística, como é que ele vai preencher um pouco dele mesmo? Ele vai procurar atividades, outras técnicas, por exemplo, não só o desenho, ele vai poder fazer uma técnica de acrílica, porque a técnica de acrílica vai trazer outras possibilidades, porque é uma tinta à base de cola, então você tem possibilidade de misturar papel, areia, tecido, objetos, entende? Então, já vai trazer sensações diferentes. Você pode fazer argila, você pode fazer escultura, você pode fazer. É bom para fazer, por exemplo, instalações de trazer sensações diferentes, entende? É muito interessante essa possibilidade ela de se expressar, de acolher através da arte, entende? Ela é uma pessoa muito sensível, ela vai entender o que o outro quer através dela mesma, né? Porque ela sente isso, mas ela vai poder também se expressar. Por exemplo, uma pessoa, quando você pega assim, um traço muito alto de oral, como eu, ela se sente bem fazendo, como ela é espontânea, ela se sente bem fazendo um abstrato. Aí você pega uma tela grande, um papel grande, ela vai ali se refastelar, entende? Ela vai. Eu, quando às vezes vejo tinta assim, aquilo é bonito, eu tenho vontade de botar na boca. É muito doido, mas é verdade. Depois que eu fui entender isso, né? Eu olhava assim, nossa, que vontade de botar isso aí, sabe? Gosta de improvisar, é bom nisso, sabe? Então, como ela vai ser, como ela vai trabalhar essa sensibilidade, né? Então, o que eu trouxe aqui de artista também para ilustrar essa parte do oral, ele não devia ter essa oralidade assim, em termos de formato de corpo, mas através da obra dele, né? Então, é o Giuseppe Archimboldo, é um italiano, tá? Da época dos 1700 e pouco, já era pós-renascimento, mas que ele fazia os retratos através de alimentos. Se isso não é oralidade, eu não sei o que é, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, ele faz esse trabalho, ele retrata as pessoas através das flores, dos alimentos. Olha que interessante. Olha como é que você percebe a expressão né, das pessoas através dos alimentos. Isso é incrível, né? Então, é uma pessoa assim muito interessante, né? Como é que ele, através pode ter sido uma obsessão, vamos dizer assim, né? Mas através da comida. Esse foi um juiz famoso da época e que as pessoas, quando olhavam o trabalho, falavam, é o fulano de tal, reconheciam essa pessoa através, né? E ele colocava não só comida, mas alguns outros objetos. Não sei se dá para vocês perceberem. Como existe agora, graças a Deus, o Google, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa pessoa, você pode procurar ele, Giuseppe Archimboldo. Olha isso aqui, que lindo. Interessante, né? Aí tem também um outro que eu trouxe, né, que é muito interessante também, que é o Fernando Botero, que é aquele que faz os gordinhos. Eu não sei se vocês já conhecem, mas ele é o pintor dos gordinhos. Se você for colocar lá, vai botar pintor dos gordinhos, Fernando Botero, não sei se dá para vocês verem, ele representava as pessoas através, né, dos redondinhos. Você olhava assim e se identificava, ai que fofo, que vontade de abraçar, porque o comunicador tem isso, né? Ele quer abraçar, ele é fofinho para poder ser abraçado, para não ser abandonado, né? Então, foi uma forma que eu acho que ele teve, né, de se expressar dessa maneira. Ele pegou obras famosas e interpretou no estilo dele. Aqui a Mona Lisa, gordinha, né? E o trabalho dele, assim, é muito interessante também. E, assim, vender o meu peixe agora, mas é bem interessante isso, essa questão da mistura de estilos, né? Através de um trabalho que eu fiz, em que eu juntei colagem, né? De fotografia, juntei desenho, juntei umas lantejoulas, umas fitas, foi fazer um conceito sobre um desfile que eu iria fazer, um desfile de roupa.
Então, eu trouxe alguns elementos de pesquisa, eu trouxe vários materiais, assim, não sei se está dando para vocês verem. Então, eu trouxe várias coisas, vários elementos. Então, isso tem a ver com essa questão da oralidade, né? De você ser intensa, né? Então, é aquela pessoa que... Aqui juntei o desenho... Peraí, juntei o desenho também. Aqui, ó. Fiz um desenho de como seria a roupa. Então, assim, é uma possibilidade, né? Então, e é uma questão de determinação, né? De você se colocar a fazer um trabalho e se dedicar, né? Levar tempo para qualquer atividade que a gente faça, né, Maggie? Isso, exatamente. Nossa, eu tô assim admirada de tanta informação, de tanta coisa legal. Eu quero fazer um alinhamento aqui para o teu público que a gente está falando aqui do nome dos traços. Existe o traço que a gente chama o nome técnico, que foi dado lá no início da psicologia, já da época de Freud, né? Então, o primeiro traço que a gente falou, o criativo, o nome técnico dele é esquizoide, né? O segundo traço, que é o comunicador, tecnicamente reconhecido como oral. Só que eu quero que vocês entendam que não tem nada a ver com o que a gente vê em filmes, em novelas, não é nada nesse sentido pejorativo. É só realmente a nomenclatura inicial que foi dada, é por isso que a gente usa esses nomes comerciais também para não chocar tanto, né? Então, o terceiro traço, seguindo nessa linha, né? O terceiro traço se forma quando a criança começa a interagir com o mundo, né? É ali quando a criança começa a observar que ela faz umas gracinhas, a mamãe fica toda boba e quer mostrar para a vizinha, para a vovó, para a titia. E aí a Magda, muito criancinha, muito exibidinha, fica toda alegre quando a mamãe faz propaganda, porque a Magda fez isso de gracinha. E aí, o que a criancinha pensa? Eu faço uma coisa para a mamãe, eu chamo a atenção da mamãe, da titia, de toda a família. Ou seja, a criança desenvolve essa habilidade da conexão, inclusive da negociação, porque também nessa fase a mamãe, o papai, né, acaba incentivando que a criança faça essas gracinhas e aí vai e dá um pirulito, dá um chocolate, né? Então a criança entende que se ela faz uma coisa para a mamãe fica feliz e ainda dá em troca algo para ela. A mamãe ganha sorrisos, a vizinhança toda acha engraçado e eu fico famosa, eu fico chamando a atenção de todo mundo, né? Então, esse traço que tem o nome negociador é essa principal habilidade, né? Grandes advogados, vendedores, mediadores que conseguem arbitrar negociações, todas essas pessoas têm esse alto traço de personalidade. E a principal dor desse traço é justamente a dor da manipulação, do engano. Por quê? Muitas vezes a criança não sabe repetir exatamente a mesma gracinha que fez. E o que a mamãe faz? Não vou dar esse pirulito para ti, Magda. Você não fez do jeito que a mamãe queria. Mamãe me enganou, mamãe mentiu para mim. Então, essa é a dor desse traço. Assim como o primeiro morre de medo de ser rejeitado, o segundo de ser abandonado, esse não suporta a manipulação, a mentira, o engano, né? Então, para ele justamente evitar esse tipo de dor, é que ele traz para o seu jogo essa artimanha, vamos dizer, de negociar, de estar em evidência, negociando, arbitrando situações. Eu acredito que dentro das artes deva de existir um modo desse tipo de personalidade se expressar, né? E eu vou te falar, é um traço que realmente ele é bem desafiador para ser professor. Porque é um traço que a tendência que ele tem é de querer manipular os outros. Ele quer negociar, como ele tem dificuldade de mostrar os erros dele, entende? Ele só quer dizer o que é bom, o que é vitória, o que é bom, ele não gosta, ele tem essa dificuldade. Então fica difícil de você corrigir, não é corrigir. Eu tenho muito cuidado com os meus alunos exatamente por isso, por saber que o desenho é uma atividade motivacional, que aquilo vai depender do que eu sinto com aquilo, do meu gosto, desgosto, do que eu me assimilo, do que eu vibro, né, do que eu gosto. Então eu tenho esse cuidado para não frustrar a pessoa.
Então, é um traço que realmente eu tenho que ter muito dedo para poder falar, porque ele não mostra, primeiro que ele esconde, apaga muito, se for o caso, ele quer negociar, trocar as atividades, entende? Por exemplo, se eu tive uma aluna que começava a bater numa dificuldade muito grande para ultrapassar aquela fase, ela falava assim, não, vamos, ai, tá muito difícil para mim, vamos trocar, vamos me dar aquela técnica tal. E aí eu ia, e aí depois, o interessante da forma como eu trato, que eu chamei de método Barnemen, é trazer essa consciência para a pessoa, porque senão a pessoa para de desenhar, para com aquela atividade, porque é um traço que ele tem muita razão, né? É um traço altamente ligado à razão. Então, ele vai ver muita lógica, ele vai ver qual é a vantagem que ele tem de fazer aquilo. Se ele achar que não, sabe, que tá difícil para ele, não vai trazer vantagem nenhuma, ele delega. Não é? Ele tem essa coisa. Então, para tratar com um aluno, é um traço bem desafiador para o professor. Entende? E para ele também, porque se ele não tiver essa consciência com isso, essa insistência, vamos dizer, essa habilidade de superar essa dor, né, o que a gente chama de dor, vai deixar pelo meio do caminho. E a importância do trabalho do desenho é que ele ativando essa área nossa que fica subestimulada, subdesenvolvida, é que fica difícil da pessoa se crescer, se desenvolver de forma integral. Porque no final, quando a gente fala assim, final da vida, não, mas com o tempo, com o passar do tempo, a gente fica sentindo assim, ai, puxa, eu queria ter feito aquilo na minha infância, eu queria ter me dedicado mais para uma determinada coisa, não fiz. Porque a pessoa acha que, por exemplo, vou dançar, mas já passei da idade de dançar. Ou então vai fazer um teatro. Imagina se eu vou fazer teatro. Entende? Então, ela mesmo, isso é autocrítica, né? É o lado esquerdo, que é o lado da razão, vai colocar um monte de lógica para você desistir daquilo. Entende? Então, é através da consciência desses pensamentos, dessa forma de pensar que você vai superando, né? Então, o articulador, mas também, ao mesmo tempo que ele tem essa habilidade do fazer, ele faz. Se ele tiver esse foco, ele vai poder comungar, vai buscar uma atividade de forma que ele possa desenvolver esse talento dele, fazer, mas também de delegar, porque é uma coisa que ele também gosta, delegar. Entende? Deixar para os outros fazerem. Então, por exemplo, eu trouxe um artista que eu adoro de paixão, que é uma pessoa que trabalhou muito e era uma atividade muito desafiadora, que vocês devem conhecer o Escher. O Escher é esse cara que, a cara dele a gente já fala, né, Mag? Ele tem bem de articulador com o criativo, né? Olha essa cara dele. Então, o que acontece? Essa atividade dele que ele fazia era a xilogravura e a litogravura. Então, são duas atividades bem difíceis, porque o que você tem que fazer? Você tem que cavar, você pega uma placa de madeira, no caso da xilo, você faz o seu desenho, pensa que ele vai ficar invertido, então se você fez uma figura para ficar do lado esquerdo, na hora de você imprimir, você sabe que ela vai ficar do lado direito. Você tem que cavar, você vai passar o desenho para madeira, você cava, o que vai cavar é o que vai ficar em branco, tá? E aí você passa uma tinta e depois pressiona, imprime o papel. Então, precisa de muita precisão no traço. E olha só o desenho e o trabalho deste cara. Então, imagina que o que é branquinho foi o que ele cavou. Uhum. Sim. E daí traz bastante racionalidade para o jogo, né? Exatamente. Ele traz bastante racionalidade. Você vai ver que o trabalho dele é um trabalho muito preciso. Repara nisso aqui, ó. Sim, a gente repara uma lógica, né? Ó, é bem racional. Mas ao mesmo tempo muito instigante, né? Você vai ver aqui. Olha isso. Bastante. Olha como ele traz as dualidades, olha. Sim. Você vai ver a transformação do preto do escuro, do preto do branco. Sim. E ele trabalhava também na litografia, então é o que eu acho mais difícil, um trabalho que é a litogravura, que é um trabalho difícil, por quê?
Você trabalha numa pedra muito grande. Eu estou aqui olhando para baixo, que eu estou selecionando a figura, tá? Você trabalha com uma pedra grande, grossa, assim, desse tamanho, e você faz o acabamento, lava ela, você pode aproveitar para outros trabalhos, tá? Você lava, lixa aquela pedra, lava e faz o desenho. A gente trabalha com um lápis especial, tá? Um pouco oleoso, e você consegue as texturas através de risquinho, de coisa de bombril. Então você vai utilizando alguns materiais para fazer aquela textura que você quer. Aí, detalhe, esse agora é o pior. Você tem um ácido, que você tem um determinado grau de acidez desse ácido, para você botar numa qualidade de preto. Então, se você vai botar, se você quer aquilo ali muito preto, você tem que botar um ácido X. Se você quer menos, você vai usar um ácido Y. E assim por diante. Então, você fica com aquela camada cheia de pequenos ácidos, e depois, que eu não lembro mais também, e depois você imprime. Então, é uma coisa muito doida, porque dá muito trabalho. Então, assim, esse cara, realmente, olha só isso aqui. Uau. Além de a questão do desenho, tem a questão da imaginação e a questão do fazer. Né? Você vê que e ele trabalhou muito, ele mergulhou de cabeça. Essa aqui é uma das que eu amo de paixão. Olha isso aqui. Sim. E são tudo, e assim, ó, vê se faz sentido, né? Para mim, do lado de cá, que não entendo muito, né, de arte, não entendo nada, aliás, né? Mas esse traço, ele gosta de ostentar poder, inclusive. Ele gosta de aquilo que eu falei, né? Aquela criancinha lá que gostava de chamar a atenção do papai e da mamãe, né? Ou seja, isso é possível visualizar na expressão desse artista, né? A gente vai precisar andar um pouquinho, faltam 15 para as 6. Então a gente consegue falar mas nesse. nós já estamos, vamos para o quarto e penúltimo traço. O quarto e penúltimo traço da nossa personalidade mental, ele se forma na fase do desfraude. O que acontece no desfraude? Muitas vezes o papai e a mamãe desfraudam o bebê antes do tempo, antes do bebê ter o controle do esfíncter anal. E aí o que o bebê faz, né? O bebê já não, porque nessa fase já está com 2 anos, 2 anos e meio. Mas a criancinha faz na calça. E a mamãe e o papai ficam muito bravos com essa criança. E aí brigam com a criança. E a criança se sente humilhada. Papai e mamãe estão expondo a minha caca, estão expondo a minha sujeira. É essa sensação que a criança sente nessa fase muito forte. A sensação da humilhação, a sensação da exposição. Para evitar passar por isso de novo, o que a criança faz? Ela cria um método, um plano, um roteiro, um script para ir até o banheiro sem fazer na calça, para segurar no bumbumzinho aquilo que ela precisa soltar. Então, ela cria um plano estratégico para ir até o banheiro. Vou levantar daqui, eu vou pegar o corredor, abro a porta, levanto a tampa do bacio e sento. Então, ela cria um passo a passo. Esse traço é o traço planejador, porque ele gosta das coisas planejadas. Ele faz de tudo para evitar dar caca. Porque lá atrás foi muito dolorido quando deu caca. Quando deu caca lá atrás, o que aconteceu? Papai e mamãe expuseram, humilharam. Então, na fase adulta, são pessoas extremamente planejadas. São pessoas extremamente roteirizadas, né? Então, pessoas que têm essa necessidade de fazer tudo sempre do mesmo jeitinho para não dar caca, né? Eu acredito que dentro da arte vai ter alguém que tenha, que você tenha visto essa metodologia. Isso é verdade. Como são pessoas assim muito determinadas, né? Obrigada, Tânia. Te espero lá numa próxima, tá? Sexta-feira, de repente, sexta-feira vai ter uma outra live. Mas então, o que acontece? Esse planejador é muito interessante porque ele suporta, é o tipo da pessoa que ele suporta bem o peso, ele suporta bem como é que se diz assim, as cacas dos outros, né? Ele vai suportando isso, né? Ele tem essa habilidade de executar também. Então, é uma pessoa que também ele procura o perfeccionismo, é uma pessoa muito sensível também, ela sente muito
aquilo, ela sente muito, é muito sensível. Ele também, ao mesmo tempo, ele é explosivo, ele não segura, ele tem uma hora que ele prende, daqui a pouco ele, pô, solta e tem essa, né? Ele não é espontâneo. Se você der um trabalho para fazer de abstrato, se soltar, já não funciona para ele. Então, a abstração já não funciona para ele. O que funciona para ele? É uma pessoa que ele também não gosta de mostrar as falhas dele, porque justamente se ele na infância ele teve essa medo de ser humilhado porque fazia o errado, né? Então ele também tem essa dificuldade. Então, como professora, eu tenho esse cuidado, como eu falei, de falar ajustes e não erro. Ah, tá errado. Não. O que você vê de ajuste, né, que pode fazer? Porque eu sempre dou oportunidade para a pessoa desenvolver o olhômetro, entende? Então a gente não usa, por exemplo, a régua só para fazer um enquadramento. Então, esse traço planejador, o bom dele, por exemplo, ele trabalha bem desenho de móveis, desenhos que são muito precisos, ele precisa ter um passo a passo, e nessa metodologia que eu uso, a pessoa tem um passo a passo para começar a executar o desenho, entende? Então, ele vai primeiro adquirir autoconfiança, ele vai poder se planejar, ele sabe, então ele vai se sentir seguro, entende? Ele vai poder executar grandes tarefas, então é uma pessoa que você pode contar de dar uma tarefa para ele. Ele é obediente, ele não é rebelde, né? Ele não é questionador igual o articulador, né? Então, e ele também vai se sentir melhor porque vai apaziguar essa questão da raiva, entende? Ele vai conseguir ter uma válvula de escape para ele se autoexpressar, porque é uma pessoa também que ele é fechado, ele tem essa dificuldade de se expor, dizer o que ele fala, né? E deixa eu ver aqui que eu estou com a minha colinha. Então é isso, como ele tem essa facilidade de ficar calado, ele é mais na dele, ele também tem essa possibilidade de entrar mais rápido nessa modalidade do lado direito. Entende? Então, para quem fala, não é bom, para nós aqui falando, porque o que, o que acontece? Nessa modalidade de quem desenha, de quem trabalha na parte artística, o silêncio, ele nos conduz a essa modalidade. Então, para quem fala muito, é desafiador, entendeu? É bom mesmo fazer sozinha para poder ir se habituando, né? Então, o artista que eu trouxe, porque isso é muito interessante, porque ele é paciente, né? Paciente no sentido de que ele leva tempo, ele gosta de fazer as coisas com lentidão, porque ele não tem pressa. Então, quem eu trouxe aqui foi o Lorenzo Guibert, que foi um escultor maravilhoso da época do Gótico, no início da Renascença. Acho que não vai dar para ver aqui. Não, agora não está claro. O que acontece? Ele foi um escultor maravilhoso italiano do Renascimento, né? Ele fez as Portas do Paraíso. Então, como a gente tem o Google, você vai lá, Portas do Paraíso, você vai ver o que ele fez. Ele levou 20 anos para fazer essas portas, Maggie. Agora, como ele fez o alheiro, né? Olha a precisão. Ai, que pena que não vai dar para ver direito. Eu tenho uma postagem. Esse não. Ai, que pena. Eu tenho lá no meu. Ah, que pena. Ele é assim de uma precisão. Então ele assim, ele é perfeito no traço dele, sabe? Então, e ele não importou o tempo. E tu trouxe uma informação muito importante. Ele levou 20 anos para fazer uma obra. Esse traço, né, que é o planejador, ele tem muito alto desse traço, porque aguentar 20 anos fazer uma coisa com esse, sabe, com esse tempo, só tem bastante desse traço. Senão, não exatamente. Suporta. É interessante, né? A gente vê isso, né? A habilidade. O trabalho, ver o trabalho da pessoa, né, plasmado nessa forma de ser, né, de personalidade. É muito interessante. Mas aí continua, minha linda, para a gente poder fechar de forma assim, que dê tempo da gente falar um pouquinho mais. Vai, fala. Então, o último traço, né, que se forma na sequência desse, ele se forma ali quando a criança está com fase de 3 anos e meio, que é quando a criança começa a descobrir a sexualidade. O que acontece nessa fase? A criança toca aqui, e nada ela sente.
Quando ela toca lá embaixo, ela sente um choquinho. Então, ela percebe que lá embaixo aquele órgão é diferente de outras partes do corpo. E isso não quer dizer que ela tem um impulso sexual. Não, quer dizer que ela está descobrindo o seu corpo. E nisso dela estar tendo essa sensação corporal, do lado de fora, ela começa a observar o mundo em pares. Papai tem mamãe, titio, titia, vovô, vovó, vizinho, vizinha. Quem eu tenho? O menino, então, forma um par com a mamãe e a menina forma um par mental com o papai. Então, a gente acaba acreditando que a gente realmente é a princesinha do papai. Só que quando o papai vai dormir, não é com a princesinha que ele dorme. Quando a princesinha quer brincar, o papai tem que ir para a empresa trabalhar. O papai vai para o futebol. O papai sempre tem algo mais importante para fazer. Ou seja, eu não sou o primeiro lugar na vida do papai. Então, na fase adulta, eu me incluo porque esse é o meu segundo traço de personalidade, nós mulheres, homens, né, que temos esse traço, somos os executores, né? Executamos as coisas com rapidez, agilidade e perfeição para, dessa vez, eu ficar no primeiro lugar de alguém. Agora ninguém mais vai me trocar, agora eu não vou ser traída, excluída. Essa é a principal dor desse traço. O traço executor morre de medo de ficar em segundo lugar. Somos extremamente perfeccionistas, porque a gente evita ficar em segundo lugar, a gente evita ser traído, né? E só sendo perfeito, só sendo ágil, proativo, é que a gente garante essa possibilidade de não ficar para depois. E eu acredito que nas artes isso deva de existir uma forma, como nós nos expressamos, né, nesse sentido. E o interessante, assim, que o que acontece? Esse traço, ele tem a necessidade de triangular, de ter uma opção, né? De ter um plano B. Ele pensa no plano B. A dificuldade maior nesse traço é que é a pressa. Então, se ele tem pressa, ele pode ser que ele, no meio do caminho ele desista. Mas se ele sabe que lá na frente ele vai alcançar a perfeição, que ele vai alcançar uma maestria, ele pode perseverar nisso, entende? E assim, vai canalizar essa necessidade de triangulação, porque ele pode desenvolver outras técnicas dentro da arte, né, da parte artística. Ele vai trabalhar um pouco melhor a aceitação dessa autocrítica, porque ele tem uma autocrítica muito grande. Ele tem necessidade de controle muito grande, então esse controle vai para a técnica, ele controlar a técnica, entende? Então ele joga para uma atividade essas vamos dizer, não é dores, mas essas coisas que incomodam, né? Que não chega a ser defeito, né? E vai trazer resultados para ele, né? Então, quem eu trouxe agora, para esse que é um dos meus preferidos, é o Picasso. Por quê? Ele, além de ter sido pintor, né? Ele foi um pintor espanhol, ele foi escultor, ele foi ceramista, ele foi poeta, ele foi dramaturgo, ele, sabe? Então, e é assim, como é um traço executor, ele parecia uma coisa, ele transbordava, entende? E é interessante porque ele tinha essa parte assim, vamos dizer, mais sexual, de ter outras mulheres, entende? Então, é um traço assim, bem característico, né? Assim, podia ser que não tivesse perfeição, mas a perfeição estava no trabalho artístico dele, na busca dele, né? Então, quando a gente fala do Picasso, a gente pode ser que lembre só da fase dele do cubismo, mas ele começou pintando figurativo, de se aprimorar na técnica, entende? Então, ele se aprimorou na técnica, entende? Do desenho, das proporções, e ficou na sua busca, sabe? Então, ele chegou a desenvolver o cubismo, que foi uma técnica assim, totalmente diferente, uma forma de ver totalmente diferente na época, né? Aqui, ó. E outras contribuições dentro de outras áreas, né? Então, assim, nós temos 2 minutos. A gente começou um pouquinho depois das 5, né? Então, eu acho que isso não vai derrubar a gente. Pois é. Mas aí é um tempo que a gente tem para conversar, né? E saber com a audiência se gostou, se achou interessante esse tema, se gostaria que a gente falasse novamente, porque, né, a gente pode marcar uma outra live, né, com esse tema que eu acho super interessante, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? O que você acha, Mag?
Claro, inclusive, porque, vamos lá, eu sou analista corporal formada, né? Então, eu consigo entregar, né, dentro de um processo, uma análise, né? Fazer uma sessão devolutiva onde eu vou explicar, mas você, como estudante, você consegue muito bem aqui de olhar seus alunos, as pessoas, você consegue também guiá-los, né? Nessa brincadeira aí das personalidades, né? Então, eu acho que super cabe, sim, né? A gente está, de repente, dissecando melhor, né, essas, cada um desses traços, né? E de repente a gente falar um pouco mais aprofundado, né? Faz bastante sentido, né? A gente entender melhor como também que a gente pode, né, usar isso a nosso favor, no sentido de nos colocar no recurso, né? Você falou uma coisa bem interessante em relação ao traço da oralidade com o comunicador, que gosta de fazer muitas sensações, e você mesmo aí, né, na sua arte, né? Muita textura, muita mistura, e tá tudo certo. Tá tudo certo, não existe errado, exatamente isso. E é interessante, assim, quem quiser, né, as pessoas que estão participando, que quiserem, né, se interessam por isso, né, colocar aqui, né, se gostou, se não gostou, se gostaria que a gente trouxesse, né, e alguma coisa que eu achei interessante também, porque o que acontece? Quando a gente tem contato com, principalmente essa parte artística, fica assim, eu quero experimentar, será que eu tenho um jeito para fazer arte? Então fica estimulado, se inspira, né? E quer sair para fazer alguma coisa. Então eu gostaria de convidar a audiência, se assim, ficou com vontade de desenhar? Como é que ficou essa sensação aí? Como é que ficou sentindo a partir disso aí? Se interessou? Gostou? Então entra no direct lá, faz isso, se puder comentar, dá um coraçãozinho, né, Mag? Isso, deixa um comentário, quem for assistir aqui depois, deixa um comentário, chama, né, a Sheila no direct. Quem sabe daqui a pouco a Sheila não faça um workshop no Zoom, né? Aqui não dá só nós duas aqui, né, Sheila? Mas de repente dá para fazer um workshop, a gente se experimentar, não é? Com aquilo que a gente tem em casa, muitas vezes, né? Eu tenho aqui meus lápis de cor, não experimento, né? Porque muitas vezes a gente não está incentivado nisso, né? Então aqui fica o convite, né, Sheila? Da gente se experimentar, comenta, tira dúvida. Aqui foi muito legal esse nosso bate-papo, porque a gente pôde enxergar, né? Com a minha experiência e com os exemplos que a Sheila trouxe, é que todos os traços de personalidade, eles se expressam sim, cada um à sua maneira. Um mais por um caminho, outro mais por outro, né? E tá tudo certo. Tá né? tudo certo. O importante é a gente deixar isso vir, né, Sheila? E o interessante é que esse traço de personalidade não é formado na infância, mas ele continua depois de adulto. Ele não. Pode ser que desenvolva um pouco mais, né? Que mude um pouquinho, mas é aquela linha. Né? E como isso vai se desenvolver no desenho, é um trabalho de autoconhecimento e autocura também, de você saber lidar com o que é dor e o que é recurso. Né? E utilizar também o desenho como uma forma de autodescobrimento, né? Que é fantástico, né? Sim, inclusive, Sheila, não só usar como forma de autodescobrimento, mas como uma maneira de deixar esses nossos 5 traços no recurso. Porque quanto mais no recurso você tá, mais criatividade você tem, comunicação e intuição, negociação e articulação, planejamento e execução, né? Então, conforme a gente vai se experimentando, né, nessas formas de se expressar artisticamente, a gente também vai trazendo isso para a nossa vida, essas habilidades, a gente vai pulindo essas habilidades, a gente vai lapidando elas, né? Isso. Então eu quero fechar para não sair assim, tipo, corta, cai e fica por isso mesmo, mas quero te agradecer pela oportunidade, sabe, pelo nosso conteúdo que você trouxe, maravilhoso. Queria agradecer a nossa audiência, que colaborou, participou, né, que veio ver. Então, assim, agradeço de coração, muito obrigada, tá? E sexta-feira, na live, o tema de desenho, arte-terapia e desenho-terapia, diferença. Tá? Se você quiser, fecha aí, fala um pouco sobre o comentário aí, Mag.
Legal. Eu vou participar, inclusive, porque eu adoro arte terapia também para o autoconhecimento, acho que é fundamental. Quero te agradecer pela confiança, agradecer teu público aqui pela participação, incentivar que busque o seu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos patrocina a libertação de nós mesmos, das nossas ignorâncias. A partir do momento que você tem o autoconhecimento, você sabe quem você nasceu para ser, né? Eu costumo dizer, passarinho nasceu para voar. Não adianta botar passarinho nadar, não adianta botar peixe para voar, né? Então, trazendo esse conhecimento dessas 5 personalidades, é isso, né? O criativo nasceu para aquilo ali, para ficar mais isoladinho, ficar mais na criação. Eu, como educadora que sou, nasci para isso aqui, não adianta querer me isolar, não dá certo para mim, né? Então, é esse que é o convite. Busque autoconhecer-se, né? Quiser trocar uma ideia comigo, fico à disposição também no meu Instagram e agradeço, tá, Sheila, pela sua confiança. Obrigada. Obrigada a todos também. Amei, amei, amei. Muito obrigada. Foi desafiador e foi maravilhoso ao mesmo tempo. Que legal. Gratidão. Beijo a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui como é que faz para sair. Ai,